Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla e saúde mental. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer saber mais sobre a doença, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos que também querem saber mais e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, em maio a gente tem o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla. Esse dia é o dia 30, o dia que este vídeo está indo ao ar. E sempre nessas datas em que a gente fala sobre esclerose múltipla, que é dado mais visibilidade à doença, eu procuro trazer um vídeo aqui para vocês. Por o que eu vi no Instagram da ABEM, esse ano o foco desse mês de conscientização é o diagnóstico, mas eu já tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre o meu diagnóstico. E como eu também já falei nesses vídeos, eu sempre procuro trazer a minha experiência, porque eu não sou especialista no assunto, eu não sou médico, eu não sou neurologista, eu não sou enfermeira, então não tenho como falar dessa parte mais técnica, né? Mas eu tenho a vivência da doença, são 4 anos já de diagnóstico, e é sempre sobre isso que eu venho falar aqui com vocês. Sempre que eu vou falar de esclerose múltipla, eu falo sobre a minha experiência com a doença, como foi meu diagnóstico, como está sendo o medicamento, como eu consigo o medicamento, é sempre isso que acontece comigo, porque eu não sei falar de modo geral. Por mais que eu pesquise sobre a doença, que eu leia sobre a doença, eu nunca vou conseguir falar como um especialista, né? Como um neurologista, como os médicos que se empenham em tratar a doença, em pesquisar curas e melhores tratamentos. Não é o meu foco aqui no canal. Meu foco é simplesmente falar como eu levo o meu diagnóstico adiante. E, como eu já disse, tem vários vídeos aqui falando sobre várias coisas da esclerose múltipla, sobre diagnóstico, sobre medicamentos, sobre alguns mitos que envolvem a doença. E hoje eu decidi falar sobre uma coisa que me afetou também, que foi a saúde mental. Para quem não sabe, a esclerose múltipla, as pessoas, os pacientes de esclerose múltipla, né, eles são afetados mais facilmente por doenças mentais, por problemas de saúde mentais, como depressão, ansiedade, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E falar sobre isso é muito importante. A doença em si já pode causar isso na pessoa e, além disso, ainda tem o fator de você receber um diagnóstico de uma doença grave, incurável, que vai te acompanhar para o resto da vida e que você vai ter que lidar com vários sintomas, vários efeitos colaterais do medicamento. Então, não é fácil receber um diagnóstico de esclerose múltipla, assim como de várias outras doenças crônicas que existem aí. Mas como eu falo sobre esclerose múltipla, que é o que eu tenho, vou focar aqui na esclerose múltipla. Pois bem, quando eu falei para vocês sobre o meu diagnóstico, né, lá em 2020, eu falei que eu recebi bem e que não me abalei psicologicamente, não fiquei triste, não fiquei depressiva, nem chorei quando eu recebi a notícia do médico de que eu tinha esclerose múltipla. Mas de 2020 para cá, muita coisa mudou. Mudou na minha vida, mudou na minha mente, e eu, apesar de eu ainda tentar levar o diagnóstico com a leveza que eu levava lá no início, não está sendo muito fácil. O início é aquele momento de choque, que você tem contato com o nome da doença pela primeira vez e que você vai pesquisar sobre a doença e que você se assusta com os sintomas, você se assusta com o que você encontra na internet. No meu caso, esse início ele foi meio que diferente, porque eu já tinha tido contato com o nome esclerose múltipla e eu já tinha tido todos esses medos lá em 2014, quando o médico me falou pela primeira vez sobre esclerose múltipla. Então, quando foi em 2020 que eu recebi o diagnóstico, eu já falei isso em outros vídeos, eu meio que já aceitei, já tinha visto falar sobre a doença, já estava meio que familiarizada, então eu não surtei tanto, não fiquei tão assustada. Não foi bom receber o diagnóstico, né? Não é bom, nunca é bom. Mas eu recebi bem. Só que lidar com uma doença crônica é muito complicado. Você tem que abrir mão de muita coisa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu também fiz outro vídeo falando sobre como a minha vida tinha sido afetada. E aí eu falei que dava para ter uma vida normal. E eu não tô aqui para tirar isso, entendeu? Para dizer que não dá para ter uma vida normal. Dá para você levar uma vida normal, mas dentro das suas limitações. Nem todo mundo vai conseguir andar, nem todo mundo vai conseguir executar suas tarefas diárias, nem todo mundo vai conseguir trabalhar ou estudar. Então tem limitações no diagnóstico. Junto com o diagnóstico você vai ver, por mais que no início você não tenha essas limitações, mas com o passar dos anos você vai percebendo que algumas coisas você vai ter que cortar da sua rotina. E foi isso que aconteceu comigo. Ao longo desses 4 anos, muita coisa mudou. E eu decidi fazer esse vídeo justamente por isso, porque eu vi que tem muita gente chegando no meu vídeo de 2020, né, que foi o primeiro vídeo que eu falei sobre a doença, se não me engano é um vídeo de 2020 a 2021, não lembro ao certo, e eu acho que eu devo a vocês uma explicação, né, melhor dizendo, uma correção de tudo que eu falei lá em 2020 sobre a minha vida, entende? Sobre a minha vida. Se você tem um diagnóstico, você tá bem com esse diagnóstico, então
ótimo pra você, viu? Só que pra mim, lá em 2020, eu realmente estava levando tudo numa boa. Só que com o passar do tempo, quando eu fui tendo que parar de fazer várias coisas que eu gostava, eu fui ficando ansiosa. Eu fui vendo que a esclerose estava tirando coisas de mim. E aí, com isso, eu tive uma crise de ansiedade. E uma crise de ansiedade, ou uma depressão, ou qualquer outro problema mental, já é grave para qualquer pessoa, como eu falei no início, né? Mas pra gente que tem esclerose múltipla, além de ser mais comum, além de ser mais fácil por conta da doença em si, também facilita muito desenvolver esses problemas com o diagnóstico, um susto do diagnóstico. E ainda tem a questão de que os problemas mentais, né, a ansiedade, o estresse, a depressão, eles podem ocasionar um surto. Então, a facilidade de você ter um surto, se você tem um período ali de estresse muito grande, aumenta muito. E aí, quando eu tive a minha crise de ansiedade, isso aconteceu em 2022, eu fiquei muito assustada. Foi um ciclo. Eu até falei isso para meu neurologista. Foi um ciclo. Eu tinha medo de ter ansiedade, de ficar ansiosa, de ficar estressada e ter um surto. Mas aí eu sabia que eu não podia ficar ansiosa e eu ficava ansiosa porque eu não podia ficar ansiosa. Sim, gente, foi uma loucura total. E eu tentava. Eu tive ali um período de muita ansiedade, porque eu tinha medo de pegar Covid, eu tinha medo de gripar, eu não sabia como meu organismo ia reagir a uma gripe, a um Covid ou qualquer outra doença simples, né? Porque é uma coisa que os médicos assustam bastante a gente. Não assustam, eles avisam a gente, mas a gente fica assustado com isso, que é o fato de você não poder ter uma infecção, não é que você não possa ter, porque dificulta muito o tratamento de uma infecção numa pessoa que tem esclerose múltipla. Primeiro que confunde o teu organismo, né? Que já é meio confuso, o sistema imunológico já é meio confuso. Segundo, que confunde os médicos também. Nunca sabe se você está tendo surto ou se você está tendo uma infecção. E aí, por isso, meu médico sempre me alertou bastante. Cuidado com infecções, se cuida direitinho. E aí, quando eu gripei, eu me assustei completamente. Eu nunca tinha tido uma gripe nesse período de diagnóstico de esclerose múltipla. Eu estava com 2 anos completamente isolada por conta do Covid, né? Que foi o período que eu tive o diagnóstico. E aí, quando eu comecei a me expor mais, né? A sair sem máscara e tal, que a gente estava vacinado, aí eu tive uma gripe. Foi gripe, não foi Covid, fiz teste e tudo mais. Isso me assustou muito. Gente, isso me assustou num nível, porque eu tinha medo de tomar remédios, eu tinha medo de estar tomando algum remédio que prejudicasse meu sistema imunológico, que já não era lá essas coisas. Dei uma leve surtada, mas assim, não foi nada grave, tá? A questão é que a crise de ansiedade veio, eu falei com o meu neurologista, ele me caminhou para um tratamento, eu fiz o tratamento e hoje eu tô bem, tá? Ansioso, a gente que tem uma doença grave, com certeza sempre vai ter ansiedade. A incerteza da doença já causa ansiedade na gente. Hoje eu tô bem, amanhã eu posso não estar, amanhã eu posso ter um surto. Eu não sei se o medicamento vai estar disponível na farmácia. Eu tive poucos problemas nesse tipo, mas eu sei que é uma coisa que assusta muita gente, ficar sem o tratamento, ficar sem um remédio que é essencial para controlar a doença. Então eu imagino quanto deva ser assustador você chegar na farmácia, precisar do remédio, não ter o remédio ali, e você pensar, eu vou passar muito tempo sem medicamento, eu posso ter um surto a qualquer momento. E mesmo você medicado, você tem esse medo de desenvolver um surto, né? Então, eu particularmente ainda não sou, eu já estou tentando me acostumar. Gente, são 4 anos, mas cada dia aparece um sintoma diferente. Então, eu tenho que lidar com esses sintomas novos diariamente. Tem dias que eu tenho tremores na mão, eu me assusto, não sabia que tinha tremores. Tem dias que eu tenho dores musculares, me assusto, não sabia que eu tinha dores tão fortes assim. A fadiga foi uma coisa que me assustou bastante as primeiras vezes que eu tive. Então, isso aqui, gente, tô dando exemplo para vocês dos sintomas que assustam a gente. Eu já tenho esses sintomas há algum tempo, tá? Fadiga, dores musculares, tremores, até já falei em outros vídeos para vocês os sintomas que eu tenho da doença. A visão turva também já me assustou muito, com medo de não enxergar. Eu acordava e tinha muito pavor de não enxergar. Então, gente, é muito, muito assustador você ter esses sintomas e você ter que estar lidando com eles frequentemente. É provável, você tem muito mais chances de ter um problema mental, né, um problema psicológico, do que não ter. Porque como que a pessoa vive bem, vive sem estresse, com medo frequente de ter um surto, com medo frequente de ficar sem andar, com medo frequente de ficar sem enxergar, né? Então tudo isso gera uma grande ansiedade, por mais que a gente tente controlar, por mais que a gente tente se manter o mais calmo possível, não é fácil. E aí, por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar que se você não tá lidando bem com o seu diagnóstico, se você não tá lidando bem com os seus sintomas, assim como eu também não tava lidando com os meus, lá no início, em 2020, eu realmente tava, porque eu não tava sentindo quase nada, né? Tava bem, não tinha poucos sintomas, tinha feito a pulsoterapia, tinha me recuperado bem da pulsoterapia, mas a partir de 2022 eu tive uma
agravamento leve. Os meus sintomas foram aumentando, a fadiga veio, coisa que eu não sentia, a fadiga me assustou bastante, aí teve outra, apareceu outros sintomas, agora mesmo, recentemente, apareceu a dor muscular, que é muito forte. Então, esses sintomas, eles vão aumentando, e se você tem eles, você não tá sabendo lidar com eles, estão aumentando com a frequência que você não tá conseguindo controlar, eu recomendo que você faça, sim, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, o que for melhor para você e o que for indicado para o seu neurologista, tá? Não se medique sozinho por conta própria, não tente levar isso sozinho, tá? Não tente, eu vou me curar sozinho. Não, se você tá com problemas psicológicos, se você tá com ansiedade, se você tá se sentindo deprimido, se você não tá conseguindo executar as atividades que você executa no dia a dia por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa de um toque, que também é comum para quem tem esclerose múltipla, procure ajuda médica, ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, fale com seu neurologista, ele pode lhe indicar um melhor tratamento, pode lhe encaminhar para os melhores médicos, né? Também é ele que vai te orientar, junto com o psiquiatra, que remédio você pode e que não pode tomar. Não sei do medicamento que você toma para esclerose múltipla. No meu caso, que tomo beta-interferona A, não tinha nenhuma contraindicação, mas mesmo assim eu só tomei quando o neurologista me liberou, pode tomar o medicamento. Então, gente, é basicamente isso que eu quero falar para vocês cuidarem da saúde mental de vocês, para vocês se cuidarem, porque não é só a esclerose múltipla, não é só uma doença com sintomas físicos, também tem os sintomas psicológicos que a gente precisa tratar, que a gente precisa cuidar, para evitar que o quadro se agrave, para evitar que você tenha um surto. É bom você fazer o tratamento direitinho. Quando eu tive minha crise de ansiedade, eu não esperei. Eu tava me sentindo ansiosa durante vários dias e eu pensei que era só o estresse mesmo da gripe. Só que quando eu realmente tive a crise de ansiedade de fato, que começou a ter sintomas físicos, eu disse, não dá mais para esperar. Falei com o meu neuro, que me caminhou para um psiquiatra, e eu fiz o tratamento certinho. E eu não falei sobre isso antes com vocês. Primeiro, que eu não estava preparada para me expor tanto assim, né? Segundo, que eu não estava bem para falar sobre o assunto. Então eu esperei ficar bem, eu esperei me preparar melhor para falar sobre isso com vocês. E eu me senti em dívida com vocês porque, como eu falei, muita gente chega lá no meu vídeo, principalmente no vídeo mais antigo que eu tenho aqui sobre esclerose múltipla. E algumas pessoas que chegam nesse vídeo, eles se inscrevem no canal. Se você chegou por esse vídeo, tá inscrito no canal, então assiste esse vídeo e você vê que eu não tô tão bem quanto aparento, tá? E que dificilmente você vai encontrar alguém que tem esclerose múltipla que esteja 100% bem com o diagnóstico. Tem dias que são bons, tem dias que você aceita bem a doença, mas tem dias que você não vai querer estar doente. E é normal, gente. É normal você não se sentir bem, é normal você ficar abatido com um diagnóstico desse, tá? Não se sinta culpada por isso, não acho que você tá reagindo mal, porque você não tá. Só aconselho que, se você não está se sentindo bem, se você não recebeu bem o diagnóstico, se você não tá lidando bem com os sintomas que você tem, converse com seu neurologista e passe no psiquiatra ou no psicólogo, ou nos dois, se for o caso, certo? Isso aí é os seus médicos que vão decidir isso com você, porque ninguém tá bem o tempo todo, tá? Ninguém, principalmente quem tem uma doença crônica, uma doença tão grave quanto a esclerose múltipla, ninguém tá bem o tempo todo. E eu me senti em dívida com vocês de vir aqui falar sobre isso, porque os meus primeiros vídeos é só isso, eu tô lidando bem com a doença, tô levando muito bem, nada mudou na minha vida, tá tudo perfeitamente bem, e não é a realidade de agora. Eu não menti naqueles vídeos, aquela era a minha realidade da época, tá? Em 2020 foi exatamente assim que eu lidei com a doença. Em 2020, sem ajuda psicológica, sem ajuda psiquiátrica, eu realmente aceitei bem o diagnóstico, levei isso na melhor possível, tentei levar da forma mais leve, e ainda tento, tá? É uma coisa que eu tento fazer o tempo todo, ainda brinco com Betinha, mas até recentemente eu falei no vídeo, né, sobre medicamento. Teve uma hora que eu cansei de tomar beta-interferona, porque é um medicamento muito ruim de tomar. É uma injeção semanal, me deixa muito mal, eu passo 2 dias muito mal. E me falaram que, é só o primeiro ano, depois seu organismo se acostuma e você vai ter uma vida normal. E, gente, não foi essa a realidade que eu encontrei. Eu tenho 4 anos de beta-interferona, 4, e ainda não me adaptei ao remédio, entendeu? Ainda tenho sintomas. Eu sei que isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que realmente tá bem com a beta-interferona, que tomou ali por 1 ano, ficou muito mal e depois fica bem. Inclusive, eu sigo pessoas no Instagram que têm uma vida normal tomando a beta-interferona. Eu vejo elas no dia a dia delas, que elas filmam bastante, trabalhando e tal, e tomam
tomo a beta-interferona, mas eu não consigo. Eu tomo a beta-interferona e fico muito mal. E aí chegou um dia que eu fui tomar um remédio e disse, não acredito. Mais um dia de beta-interferona, mais um dia de febre, dor no corpo, sensação de gripe, dor de cabeça, mais um dia deitada, 2 dias no caso, né? Eu podia mudar de remédio, né? Já estava na hora de tomar um remédio. Só que aí eu fui pesquisar na internet e vi que tem remédios que são, assim, bem mais complicados do que a beta-interferona. E foi aí que caiu a ficha que eu pensei, tá bom com betinha, né? Vamos deixar como tá por enquanto. Outra coisa também que a troca de remédios só acontece se a doença evoluir ou se o medicamento não estiver mais funcionando, o que não é o meu caso, graças a Deus, até o momento, betinha está funcionando, que é a beta-interferona, tá? E minha doença não evoluiu, as últimas ressonâncias que eu fiz provaram isso, continua lá estávelzinha, nenhuma alteração. Então, eu tento ainda ver esse lado positivo, né? O ponto positivo é que tá tudo bem, o remédio tá servindo. É ruim tomar? É, mas ele tá funcionando. Então é isso, eu tento me apegar aos pequenos detalhes positivos, que são pequenos. Mas é isso, gente, é assim que a gente tem que levar a doença, não é fácil. Viu? Não é fácil, eu estou aqui para dizer isso para vocês que não é fácil. Não se iluda com meus primeiros vídeos lá, eu era muito inexperiente, não sabia o que me aguardava nos próximos anos. E aqui estou eu, Josi, do presente, para falar para Josi do futuro que o negócio complicou, viu? O negócio complicou um pouquinho porque os sintomas aumentaram, Betinha não diminuiu os efeitos dela e muita coisa mudou na minha vida depois da esclerose múltipla. Então é isso, gente. Se você chegou nesse vídeo aqui, eu espero que você esteja bem, que sua esclerose múltipla esteja controlada e que você esteja lidando da melhor forma possível com ela. Se você não estiver lidando, procure ajuda psiquiátrica ou psicológica, tá? Manter a saúde mental saudável é o melhor pra gente que tem esclerose múltipla. Aliás, é o melhor pra todo mundo. Mas pra gente que tem uma doença tão grave, é essencial que a gente cuide da saúde mental ou da saúde física para controlar a doença, tá? Não só a saúde mental, saúde física também é importante que vocês se cuidem direitinho, sigam as orientações médicas, tomem o remédio corretamente, faça o tratamento corretamente. Se o médico falar para você fazer exercício físico, faça. Não é bom, não é as mil maravilhas que nem a gente vê na internet, mas a gente é obrigada a fazer, caso o seu médico tenha lhe orientado, tá? Se o seu médico não exigiu que você faça exercício físico, converse com ele, porque pode ser que seu caso seja diferente. Mas se o médico lhe orientou a fazer exercício físico, faça. Vai na força do ódio, mas vá. Eu me acostumei já com a atividade física, não é uma coisa que eu ame, nosso alma, mas pelo menos eu encontrei na corrida um exercício ali que me dá calma, que me diverte. No momento que eu tô fazendo ali, me diverte, depois eu fico tranquila. Mas é só a corrida. O exercício de força ainda é uma coisa bem difícil de fazer. Então é isso, gente. Se cuidem, cuidem da saúde mental de vocês e sejam fortes, porque a doença exige isso da gente. Não é fácil, mas é o necessário. E se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou de saber mais sobre a esclerose múltipla, né? Se você chegou aqui no canal através desse vídeo, saibam que eu faço mais vídeos sobre esclerose múltipla. No início não era o meu foco aqui no canal, mas agora é. Eu faço questão de falar sobre a doença, porque é uma doença rara, pouco falada, pouca gente sabe sobre ela. E assim, tem pessoas recebendo o diagnóstico aí e fica assustada com isso. Então é bom encontrar outras pessoas que tenham aquele mesmo diagnóstico, que passou por aquilo também. Por isso que eu comecei a gravar vídeos com mais frequência aqui. Não com tanta frequência quanto eu falo de livros aqui no canal, mas pelo menos nas datas mais importantes. Sempre que eu quero falar alguma coisa sobre esclerose múltipla, eu venho aqui falar com vocês. Então, se você chegou aqui através desse vídeo, se inscreve no canal, né? Deixa seu like, compartilha com os amigos que precisam saber sobre esclerose múltipla. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!